sobre calvinismo, né? Sobre a eleição, se você é salvo para sempre, com fundamentações bíblicas. Aí nós tivemos uma pergunta no final da aula, muito pertinente. Que essa pergunta, aquela hora você estava fazendo teologia. Porque são perguntas que vêm à mente sobre outros textos bíblicos, mas e aquele texto bíblico? Como que funciona aquele texto bíblico que diz que nós precisamos confessar a Cristo para nós sermos salvos, nós precisamos receber a obra da cruz, nós precisamos... Tantos outros textos bíblicos que são, de uma certa forma, contradizentes com outros textos. Um texto fala que eu fui salvo antes da fundação do mundo. Outro texto fala que eu preciso desenvolver a minha salvação. Outro texto fala que eu preciso crer. E tantas outras. Isso é fazer teologia. A teologia é um convite a pensar. Não é um convite a discussões. É um convite a pensar. Porque se for um convite a discussões, nós estamos formando críticos. E não é essa a proposta do curso de teologia. E principalmente um curso de teologia aplicada, que é a proposta desse curso aqui. Nós não precisamos de mais mentes críticas, precisamos matar uns aos outros porque você crê de uma forma diferente. Porque o presbiteriano crê assim, o assembleiano crê assado, o neopentecostal crê de outra forma. O pentecostal crê que você precisa falar em línguas para você ser batizado no Espírito Santo. O tradicional já crê que você recebeu Cristo na sua vida, você foi salvo em Cristo. Tenha consciência de salvação, que Deus mesmo colocou. Ali você já foi batizado no Espírito Santo. Aí o outro fala que tem que falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Aí o outro fala assim, não, a língua é um dom. É um dom a mais, nem todos falam. Né? É uma evidência, outros falam, né? Evidência da salvação. Agora, quando Cristo vem, Cristo veio. Os três vão subir, todos vão subir. Por quê? Porque não são essas doutrinas fundamentais para a sua salvação. Se você crê que Jesus vai vir antes do milênio, depois do milênio, tantas outras coisas, você fala em língua, se o outro não fala, se você precisa ser batizado no Espírito Santo. Não. Isso aí são consequências da vida cristã. Nós precisamos entender essas questões para que não vire discussões. Isso aí faz parte da vida cristã. Quem diria, se todos falassem em línguas... Mas o que Paulo falou aos coríntios ali? Que você pode falar a língua dos homens, dos anjos, de todo quanto é forma. Mas se você não tem amor, nada disso vai servir. Então, qual que é a base principal para a vida cristã? O amor. Isso nos une. Mas é o que tem atrapalhado os crentes. Aí um fica tirando bomba no outro, querendo matar o outro de uma certa forma. Um chama de heresia. O G12 são os hereges. O pentecostal são os hereges. Não sei o que lá mais são os hereges. Gente, nós precisamos falar mais sobre aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Quem que nos une? Cristo. Sem esse, acabou. Isso nós concordamos uns com os outros. Isso é maravilhoso. Então, sobre isso que eu quero falar com vocês, para nós podermos fechar essa doutrina da salvação aqui, da Ordo Salutis, que é a doutrina da salvação,
que é uma soteriologia comparada. Nós vamos fazer uma comparação bíblica, uma comparação de ideias, para nós podermos fechar isso aqui. Agora você vai crer assim, você vai crer assado, você não precisa mudar a sua crença. Não precisa mudar. Porque tudo que nós estamos dizendo aqui é bíblico. Tudo com fundamentação bíblica. Se você for colocar... Hoje não está funcionando, cadê o homem? Hoje não está funcionando, né? Ouvi o barulho, ó. Se você for colocar esses dois aqui juntos um com o outro, o João Calvino e o Jacobus Armínio. Se você for colocar esses dois juntos aqui, esse aqui pegou textos bíblicos e esse aqui também pegou textos bíblicos e muito bem fundamentados. Nada virou heresia, nada está fora das Escrituras, porque nós encontramos nas Escrituras tanto base para esse aqui, quanto para esse aqui, tá bom? Só para dizer para vocês. João Calvino nasceu em 1509, morreu em 1564. A Reforma Protestante ele veio em 1517, dia 30 de outubro de 1517, veio a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Saímos da Igreja Católica. Depois que Martinho Lutero bolou lá, confeccionou e apregoou lá as 95 teses, Deus levantou esse homem aqui na França. Noyon, nasceu em Noyon e morreu em Genebra. Deus levantou ele na França para poder reformar as Escrituras de acordo com uma ótica cristã verdadeira. Ou seja, não com uma ótica romana, mas com uma ótica evangélica, que nós conhecemos hoje como evangélica. Então esse homem aqui, Deus usou ele na França para isso. Depois que esse homem aqui ele morreu, esse homem que nasceu, olha, não é isso? Aí, ó, pouco tempo depois, ó. Quanto tempo? Quase 100 anos, não é isso? Nasceu esse homem aqui, Jacobus Armínios. Quanto? Já tinha nascido, né? 2 anos, não é isso? É isso mesmo, 4 anos, é isso mesmo. Aqui, ó, 64, 60. Depois que ele nasceu, ele foi criado numa família rica. Depois ele foi mandado para um seminário. Depois desse seminário, que era calvinista, que era tudo baseado nas ideias de João Calvino sobre os textos bíblicos, ele também achou muito importante esses textos. Mas depois ele foi encontrando, Armínio, ele foi encontrando algumas contradições bíblicas sobre determinados textos bíblicos. E ele foi montando então as suas teses ali, olha, Calvino fala que dessa forma é que é o certo, mas eu encontrei aqui textos bíblicos que me falam que essa forma aqui que é o correto. Então deixa eu acompanhar aqui o raciocínio disso que eu tenho recebido aqui. E ele foi montando então as teses arminianas, né? E ele morreu, depois de algum tempo ele morreu, e os seus discípulos então concluíram a sua obra e acabaram virando uma guerra contra os calvinistas. Aí uns começaram a matar os outros, ficou feio o negócio, né? Saiu totalmente do propósito de Deus. Aí nós temos aqui dentro da ordem de salvação, nós vamos fazer algo comparado aqui. Soberania de Deus. A soberania de Deus é a crença de que Deus tem controle total, né, sobre tudo o que acontece no universo. Deus tem controle total
total. Isso todo mundo crê. Seu governo é supremo e sua vontade é a causa final de todas as coisas. Ponto. Mas dentro de tudo isso aí, como que crê os arminianos e como que crê os calvinistas, tá bom? O calvinismo, no pensamento calvinista, a soberania de Deus, ela é incondicional. Ou seja, ela não depende nem de mim nem de você. Para a salvação, tá bom? Como nós dissemos semana passada. Então a salvação ela é incondicional. Ela não está condicionada a nada. Ah, mas nem a Cristo, pastor? Não estamos falando disso, nós estamos falando de méritos próprios. Tá? De méritos próprios. Você não tem mérito. Todas as coisas são pré-determinadas pelo beneplácito da vontade de Deus. Deus previu por causa do seu próprio planejamento. Então, assim, ele previu todos aqueles que iam ser salvos por causa do seu planejamento de salvação. Essa é a crença calvinista, tá bom? O arminiano, como que ele crê? Ele já crê o seguinte, que Deus é soberano, sim, mas ele limitou o seu controle em correspondência com a liberdade e resposta do homem. Ou seja, ele é soberano sobre todas as coisas, mas sobre a vontade do homem, ele não toca. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Sim, sim. É uma conclusão sua. Você prefere pensar assim. Tudo bem. Não existe somente esses dois aqui, tá? Agora você precisa fundamentar aquilo que você crê. Uma coisa que os meus alunos sabem muito bem, muitos anos, que não existe achômetro na Bíblia. Se você tem uma fundamentação bíblica, você pega aquele texto bíblico, você faz um estudo dele, aí você tem que entender de exegese, hermenêutica e um montão de coisas, texto original, porque os dois entendiam dos textos originais. Então eles viam qual que era a exposição real daquele texto. Né? Então os arminianos, eles também, que Deus controla a liberdade, olha só que interessante. Deus limitou o seu controle em correspondência com a liberdade e a resposta humana. Liberdade que nos fala sobre livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher ou não escolher. Você tem liberdade total. Né? Os decretos de Deus estão associados à sua presciência da resposta humana. Presciência que Deus ele sabe, ele é onisciente, ele viu antes de acontecer que você iria levantar a mão por espontânea vontade e você iria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Deus ele já sabia que você ia aceitá-lo. No calvinismo diz que já estava pré-determinado você aceitá-lo. Não teria outra resposta. Não, não é. Não teria outra resposta. Você não tem liberdade para escolha. Você não tem liberdade. Um fala que você tem liberdade, outro fala que não tem liberdade. O que fala que você tem liberdade, tem textos bíblicos fundamentados também aqui, ó. Romanos 3:10, principalmente, ó, Efésios 2:1, 3. Depois você vai ler na sua casa, ou se você quiser acender a sua Bíblia, fique à vontade. Então, fundamentando aqui, é que nós estamos falando sobre a soberania de Deus, tá? Agora nós vamos falar sobre a depravação do homem. Como que é? O homem ele é depravado totalmente ou o homem ele tem um pouquinho de bondade dentro dele? Né? Então, essa é a grande questão também. Então, os calvinistas eles acreditam que a depravação total do homem, ou seja, o homem está morto em seus pecados e delitos, como o texto bíblico nos fala, enquanto os arminianos defendem uma ideia chamada de depravação parcial, ou seja, você é parcialmente mal, você não é totalmente mal. Né? Nós estamos vendo isso aqui, gente. Vocês vão ter perguntas sobre a sua vida
Em algum momento da sua vida você vai ter perguntas disso aí para você. E você não pode falar que não aprendeu isso aí. Lá na sua célula, por exemplo, pode ter gente que tem essa mesma dúvida. Se você pega lá alguém que está indo numa igreja XYZ, presbiteriana, por exemplo, vai te perguntar mesmo. Mas por quê? Como? Por que você crê dessa forma? Você precisa estar preparado para responder isso aí. Então, por isso que nós estamos vendo aqui essas duas ideias, né? Então, o calvinismo, por causa da queda do homem lá no Éden, o homem está totalmente depravado e morto em seu pecado. Geneticamente isso, tá? Geneticamente e em sua consciência. Totalmente depravado. Incapaz. O homem ele é incapaz de salvar a si mesmo, porque o morto ele não pode fazer nada de si mesmo. Portanto, Deus deve iniciar a salvação. Esse início de salvação quer dizer que Ele te chamou. Agora você vai desenvolver a sua salvação. Não que você não tenha sido salvo, mas você precisa desenvolvê-la em Cristo, conforme o texto bíblico também. Né? O homem não pode resistir ao chamado de Deus. O calvinista acredita que, uma vez que Deus te chamou, você não resiste. Você não resiste ao chamado de Deus. Tá? O arminiano, ele já acredita que você pode resistir. Você pode falar, não, obrigado, Senhor. Deixa por uma próxima. Só que o calvinista crê o seguinte, que a próxima, se ele receber Cristo, porque já estava ordenado de qualquer forma. Então o arminianismo, por causa da queda do homem, na mesma coisa aqui, o homem ele herdou uma natureza corrompida, ou seja, ele não está morto totalmente, ele só herdou uma natureza corrompida e depravada, ele não está morto completamente. Então, através da graça preveniente, ou seja, prevista, convence e chama, né? Essa graça preveniente aqui do arminianismo é aquela graça que convence o homem e chama o homem. Deus chamou, Deus convenceu. Tudo bem, mas é uma graça que Deus já viu de antemão. Se você aceitou ou não esse chamado. É uma graça preveniente. Deus ele removeu a culpa do pecado de Adão. Ele removeu a culpa. A graça preveniente é definida como uma obra preparatória do Espírito Santo, ou seja, ele te preparou, dada a todos, capacitando uma pessoa a responder ao chamado de Deus para a salvação. O homem pode resistir ao chamado de Deus. O único resumo aqui, para você ver o quão diferente é. Tudo isso aqui, para resumir isso aqui, ó. O homem ele pode resistir ao chamado de Deus. O calvinista ele acredita que o homem não pode resistir ao chamado de Deus. Quanto à eleição, a eleição de Deus, que Deus elege um e não elege outros. Como que funciona isso? A eleição ela refere-se ao conceito de como as pessoas são escolhidas para a salvação. Os calvinistas acreditam que a eleição ela é incondicional, enquanto o arminiano acredita que ela é condicionada. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu. Nós vimos os textos bíblicos sobre essa eleição, que ele elegeu incondicionalmente. Não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Incondicionalmente alguns para serem salvos. A eleição não tem nada a ver com a resposta futura do homem. Os eleitos são escolhidos por Deus somente. O arminianismo, a eleição é baseada na presciência de Deus. Deus ele viu de antemão daqueles que creriam nele através da fé. Em outras palavras, Deus elegeu aqueles que o escolheriam de livre e espontânea vontade. A eleição condicional baseia-se na resposta do homem à oferta de salvação de Deus. Você quer ou não quer? Essa é a mais tradicional que a gente vê em a maioria das igrejas evangélicas hoje.
A maioria das igrejas evangélicas hoje são arminianas. Tá bom? Então, por isso que vocês estão... Poxa, isso aí é o que eu creio, é o que eu creio. Por quê? Porque desde sempre nós viemos aprendendo sobre isso, né? Que o certo é esse. Então, estou levando vocês a pensarem, tá bom? Somente isso. Que existem textos que fundamentam um e existem textos que fundamentam outro. Ah, mas qual que está certo, pastor? Deus não falou assim, olha, futuramente vai surgir um arminiano e um calvinista. Esses são os dois profetas que eu levantei sobre a face da terra, somente e tal. Não existe isso na Bíblia, tá? Todos os textos bíblicos estão lá. Se Deus fala que Ele elegeu antes da fundação do mundo os escolhidos, é porque está escrito dessa forma. Se Ele fala que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é porque nós precisamos aceitar o Senhor e Salvador como nossa vida. A Bíblia diz. Agora, o que eu não posso é ter uma mente dividida. Porque se alguém chegar até você e falar assim, o que você é, arminiano ou você é calvinista? Aí você vai falar assim, olha, eu sei te explanar o que é um calvinismo e eu sei te explanar o que é um arminianismo. Mas eu prefiro te responder da seguinte forma. Eu creio nas Escrituras Sagradas. E se as Escrituras Sagradas falam isso, eu creio dessa forma. Eu creio que eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo, porque eu fui predestinado, porque conforme nós lemos no texto bíblico na semana passada. Porque está escrito lá. Mas eu creio também dessa forma, porque está escrito lá. Não é que você vai crer, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Não, meu filho, é Bíblia, está escrito lá. Não existe direita nem esquerda, existe centralidade bíblica. Estou chamando vocês para pensar, gente. Chamando vocês para pensar. Sim. Não, porque está escrito na Bíblia que nós precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus, que é a mesma coisa. Tem elementos condicionais. Uhum. Condição. É bíblico, está escrito lá. Agora o que eu não posso é anular partes da Escritura porque eu creio no Armínio ou porque eu creio no Calvino. Por isso que eu estou chamando vocês para pensarem. Se alguém perguntar para você, você é Calvino ou você é Armínio? Meu irmão, você está nessa ainda. Você está nessa ainda de Calvino, Armínio? Calma lá. O que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala isso aqui. Eu creio nisso. Ponto. Agora, isso aqui são referenciais. Você precisa saber as teorias, como que foi fundamentada a sua fé. Você precisa responder como que foi fundamentada. Para depois você falar assim, ó, porque Calvino disse isso aqui, não foi isso? A pessoa, uai, você sabe? Sei. Em contrapartida, Armínio falou isso aqui, não foi isso? Sim. Pois é. Qual dos dois estão certos? Os dois estão certos. Está lá escrito na Bíblia. Que eu tenho responsabilidade sobre crer e que o Senhor nos salvou. Que eu tenho uma condicional sobre mim. Se você crer, você vai ser salvo. Condicional. Se você não crer, você vai ser condenado. Outra condicional. Aí se um fala assim, não, se você creu, porque você foi predestinado. Se você não creu, porque você não foi. Tá, interessante. Aí um vai falar assim, não, a responsabilidade é toda sua. Você que recebeu Jesus, se você quer Jesus ou não, está tudo bem também, meu irmão. Agora o que eu não quero é discutir sobre isso. Você acertou.
Estava acontecendo um grande problema na igreja de Corinto. É uma igreja helenizada, uma igreja culta, uma igreja filosófica, uma igreja maravilhosa. Você fala assim, poxa, que teologia maravilhosa. Aí, de repente, os carnais começaram, no meio deles, a discutir. Ah, porque eu sou calvinista. Ah, porque eu sou arminiano. Brincadeira, viu, gente? Era para ter graça, mas tudo bem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo, é Paulo que está certo. É Paulo que falou assim, assim assado. Lá na carta aos Romanos, ele falou assim, assim assado. Então a tese de Paulo é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara montou até um case ali, ó. Tá. Aí o outro era de Apolo. Não, Apolo é que é o grego. Apolo é legitimamente grego. Apolo conhece a nossa filosofia. Apolo é maravilhoso de oratória. As teses de Apolo que são certas. Teve essa discussão lá em Coríntios. Aí o que foi dito? O que Paulo falou? O que falou lá? Uns falam que eu sou de Paulo, outros falam que ser de Apolo, mas é Cristo em nós. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Você tem um texto bíblico que eu não lembro a referência. Quem tem a referência, leia. Só escrever aí, Paulo e Apolo, que você vai achar. Achou? Espera aí. Aqui, ó. De pé. Uma voz forte. Porque você é uma líder de êxito. É uma líder de êxito. 1 Coríntios 3. Porque dizem, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem que deu a cada um? Deus deu a cada um aquilo que pertence a cada um. Deus deu uma sabedoria para Apolo, Deus deu uma inteligência para Apolo, Deus deu uma sabedoria para Paulo, Deus deu uma inteligência para Paulo. Não fica você, eu sou disso, sou daquilo. Qual que é o ensinamento principal desse texto que nós acabamos de ler aqui? Que a menina ali vai ganhar um ponto. Hã? O que nós podemos tirar, gente? Que discussão não leva a nada. Porque ele fala em língua, porque ele fica sapateando, porque que não sei o quê. Né? Aí um fica metendo bomba no outro, naquele começo da discussão nossa lá, uns matando os outros lá. Não leva a lugar nenhum essas coisas. O que nós precisamos entender? Se não for pelo amor, se não for pela sinceridade, se não for pelo fundamento bíblico, você está perdido. Perdido. Já leu isso aqui? Eleição, né? Calvinismo, lá já leu, né? A expiação de Cristo. Como é que funciona a expiação de Cristo? Que a expiação é o aspecto mais controverso. Refere-se ao sacrifício de Cristo pelos pecadores. Para Calvino, a expiação de Cristo é limitada. Ou seja, foi só para os eleitos de Deus. A morte de Cristo só foi para os eleitos. Né? Então ela foi limitada. No pensamento arminiano, a expiação ela é ilimitada, ou seja, foi para todos. Né? Jesus morreu por todas as pessoas. Calvino,
Jesus Cristo morreu para salvar apenas aqueles que foram dados, eleitos pelo Pai na eternidade passada. Visto que Cristo não morreu por todos, mas apenas pelos eleitos, sua expiação foi totalmente bem-sucedida. Interessante que nós vimos textos bíblicos fundamentando isso aqui. E, de fato, existe lá. Não é? Existe lá. Eu, apesar de ter sido um dos alunos do reverendo Augusto Nicodemos, lá em Goiânia, muita coisa eu discordo. A maioria das coisas eu discordo. Principalmente na questão de você ter a centralidade bíblica em si próprio. O que eu falo é o certo e fora disso aqui não é certo. Não. Calma lá. Vamos respeitar os irmãos da Assembleia. Vamos respeitar os irmãos da Manaim. Porque todos nós temos uma experiência. Eu sou um cara que eu posso dizer para vocês que eu sei conviver no meio de um pentecostal, neopentecostal e um tradicional. Tranquilamente. Eu sei o que é ser batizado do Espírito Santo com dons de língua, ser criado num lar pentecostal. Eu sei o que é ser tradicional, no sentido do estudo tradicional, porque eu estudei na universidade tradicional. E eu sei o que é um neopentecostal, no sentido de encontro, porque eu fui no encontro. Assim, quando começou o primeiro encontro aqui de Anápolis, a maioria não era nascido. E foi maravilhoso para mim, apesar de eu não aceitar tudo de pronto, porque eu sempre fui pé atrás com tudo, e eu sempre tive um espírito mais analítico, de forma de eu sentar, eu ficar sentado, olhando, observando, lendo, tal, etc. Agora é o seguinte, eu retenho as coisas para mim, sem falar mal de outras coisas. Eu retenho as coisas boas, que me fizeram bem. E uma das coisas que mais me fizeram bem, dentro de uma igreja celular no modelo dos 12, foi justamente a comunhão. Essa efervescência, esse fogo, essa paixão. Se um presbiteriano soubesse o que é essa paixão por Deus que vocês têm, seria uma bomba. Agora, nós não podemos aprender uns com os outros? Sim ou não? Nós nos completamos, meus irmãos. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós nos completamos. Falemos sobre coisas que nos unem, não sobre coisas que nos separam. Então, se eu ver uma irmã sapateando aqui, eu vou saber que ela é da Assembleia na hora. Se eu ver uma irmã do cabelo comprido, eu sei quem é. A maioria aqui eu falei, você era da Assembleia, né? Você era da Assembleia, não era? Olha lá, balançou a cabeça agora. Eu sei. O povo da Assembleia tem uma aparência assim, meiga, mas diferente. Um pentecostal já chama ali, ele já quer te abraçar, ele já quer te discipular, já quer levar você para casa, essa cela é tal dia. Tal dia a cela, é assim ou não é? Ele já quer te pastorear. Que maravilha, que coisa linda, gente. Vamos agir dessa forma. Para isso que eu trouxe esse tema aqui para vocês. Vamos agir dessa forma. O arminiano, ele crê como? Que Cristo morreu por todos. A morte expiatória do Salvador proporcionou os meios de salvação para toda a raça humana. A expiação de Cristo, porém, só é eficaz para aqueles que creem.
a morte de Cristo só é eficaz para aqueles que levantarem a mão, eu aceito ou eu não aceito. Essa não é eficaz. Os textos bíblicos ali, ó, tudo fundamentando. E a graça, como que funciona a graça? A graça de Deus, ela tem a ver com o seu chamado à salvação. Deus graciosamente chamou o seu povo. Isso todo mundo concorda. O calvinismo diz que a graça de Deus, ela é irresistível. Você não resiste à graça de Deus. Deus, a qualquer momento, ele vai chamar, assim como ele chamou Moisés, e Moisés não resistiu ir até a sarça. Moisés não resistiu fazer o que Deus diz para ele fazer, mesmo com muito medo. Então é assim, embora Deus estenda a sua graça comum a toda a humanidade, ela não é o suficiente para salvar ninguém. Somente a graça irresistível de Deus pode atrair os eleitos à salvação e tomar uma pessoa disposta a responder, e tornar uma pessoa disposta a responder. Essa graça não pode ser atribuída, obstruída e nem resistida. O arminianismo, através da graça preparatória, ou seja, preveniente, dada a todos pelo Espírito Santo. Todo mundo foi capacitado com essa graça pelo Espírito Santo. O homem é capaz de cooperar com Deus e responder com fé à salvação, através da graça preveniente. Deus removeu os efeitos do pecado de Adão por causa do livre-arbítrio do homem. Ou seja, a parte boa do homem, ela pode escolher Deus. O homem também, os homens também são capazes de resistir à graça de Deus. Aqui textos bíblicos que nos falam sobre isso. Quantas pessoas disseram não? Quantas pessoas tiveram consequências por isso? Negativas, né? E a vontade do homem? Como que funciona a vontade do homem mediante o chamado à salvação? O livre-arbítrio do homem versus a vontade soberana de Deus está ligado a muitos pontos no debate calvinismo e arminianismo. Calvinismo, todos os homens são totalmente depravados. E essa depravação se estende a toda pessoa, incluindo a vontade. Exceto pela graça irresistível de Deus, os homens são inteiramente incapazes de responder a Deus por si próprios. Ou seja, somente pela eleição que o homem responde. O arminianismo já crê o seguinte: porque a graça de Deus preveniente é dada a todos os homens pelo Espírito Santo. E esta graça se estende a toda pessoa, todas as pessoas têm um livre-arbítrio de escolher. Perseverança. Quem Deus escolheu, ele vai perseverar até o fim e não vai cair completamente da graça. Ele pode pecar, visão calvinista, ele pode pecar, assim como o filho pródigo. O calvinista usa o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, foi comer com os porcos, que representa o pecado. Sair da casa do pai representa sair ali daquele convívio comunitário, né? Calvinista. Saiu, mas ele não saiu para a perdição. Mais cedo ou mais tarde ele retornou para a casa do pai novamente. E o pai o recebeu da mesma forma. Meu filho, toma um anel, você não deixou de ser meu filho. Você só se lameou no pecado. Mas mais cedo ou mais tarde eu sabia que você viria. O arminiano já crê o seguinte: saiu da casa do pai, já está desviado. Se Deus vier agora, vai para o inferno. Essa é a crença arminiana. Tá? Então, o arminianismo, pelo exercício do livre-arbítrio, os crentes podem se afastar ou cair da graça e perder a salvação. Né? É importante notar que todos os pontos doutrinários em ambas as posições teológicas têm um fundamento bíblico, razão pela qual o debate tem sido tão divisivo e duradouro ao longo da história da igreja. Por isso que nós não podemos fechar uma história e colocar ela como objeto em si mesma.
eu sou X, ponto. Quem não crê igual a mim, todos são hereges. Não. O que representa um herege? Principalmente quando se diz respeito a Jesus Cristo. Se você crê que Jesus Cristo foi um arcanjo, assim como muitas religiões creem, se Jesus Cristo foi o arcanjo Miguel, se Jesus Cristo não sei o quê, e Jesus Cristo não era divino, aí, meu amigo, aí o negócio virou herege feio. Agora isso aqui não, tá bom? Isso aqui não. Razão pelo qual o debate em si tão... Diferentes denominações discordam sobre quais pontos são corretos, rejeitando todos ou alguns dos sistemas da teologia. Eu, por exemplo, sou calvinista, mas com alguns adendos, com algumas questões. Tem algumas questões que eu não creio igual. Tem algumas questões que eu creio como arminiano. Você está entendendo? Então não é que se você é ou se você não é, você não pode ter essa mente nessa dualidade, se você é ou não é. Não. Eu sou de Cristo e eu achei interessante o que ele disse e achei interessante o que fulano disse, porque os dois foram teólogos muito sérios. Precisamos respeitar isso, né? Então discordam sobre quais pontos são corretos, rejeitando todos alguns sistemas de teologia, deixando a maioria dos crentes com uma perspectiva mista. Muitos são mistos. Porque tanto o calvinismo quanto o arminianismo lidam com conceitos que vão muito além da compreensão humana. O debate certamente continuará enquanto seres finitos como nós tentam explicar um Deus infinitamente misterioso. Vamos sempre estar fazendo teologia nesse sentido. Agora, o que é certo, o que é errado, é errado. Eu não posso dizer algo que não está na Bíblia. Lembra do primeiro dia de aula? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Quem estava aqui na primeira aula? Quem não estava? Quem não estava? Todo mundo estava, né? Amém? Aí todo mundo amém. Não está escrito na Bíblia isso aí, né? Então, as pessoas repetem, irmãos bem intencionados, muitas vezes tem muitos mal intencionados, que são pastores de internet, que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ver na Bíblia, aonde está escrito que isso que ele está falando. Porque se ele começar com achismo, pula fora. Agora, se ele fundamentar e falar assim, olha, esse texto aqui, de acordo com o texto, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se eu vejo um texto, eu tenho que ver o contexto dele. Isso aqui é literatura. Nós estamos lidando com literatura. Na Bíblia nós temos literatura sapiencial. Na Bíblia nós temos literatura de tudo quanto é ordem. Nós temos romance. Nós temos sistematização, Paulo, um teólogo sistemático. Romanos que o diga. Então nós temos que ler, por que foi escrito? Para quem foi escrito? Quando foi escrito? Irmão Lázaro, quando foi escrito? Para quem foi escrito? Qual que era o contexto que o povo estava vivendo para que esse texto fosse escrito dessa forma? Paulo falou do Logos. João também falou do Logos. João capítulo 1, Logos. Que contexto que é esse Logos? Logos é uma palavra totalmente grega, platônica. Se você for estudar filosofia, você vê Logos ali, e você viaja muito no Logos, da interpretação de Paulo. É maravilhoso o estudo do Logos em Paulo. Maravilhoso, profundérrimo. Ele pegou uma cultura, implementou um Logos lá, para poder dizer que esse Logos é o Logos criador da humanidade. É o Logos criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, Logos. E o Verbo estava com Deus,
Logos. E o verbo era Deus, Logos. Que maravilha. Então, tem coisas culturais que fazem sentido, mas Paulo não saiu dentro do contexto bíblico em momento algum. Agora tem gente que viaja na maionese e você precisa tomar cuidado. Por isso que você está aprendendo aqui. Quantos têm lido os textos que eu tenho mandado para o grupo? Sinceramente, pode levantar, pode ser sincero. Está vendo? 2, 3 pessoas. Não está no grupo e nunca nem me falou que está no grupo. Entendeu? Gente, do fundo do meu coração, é bem certo que nós aqui não trabalhamos por enquanto, estou estruturando toda a parte digital, no sentido de exercícios. Nas próximas turmas, o critério vai aumentar. Mas nós estamos lidando com pessoas adultas, todos nós somos adultos, ninguém está aqui para perder tempo. Começou cheio. Não estou julgando ninguém, mas normalmente tem pessoas que dizem, não, isso aqui não é para mim. Mas como assim o conhecimento bíblico não é para você? Eu vou começar agora, em janeiro, uma exposição da carta aos Efésios. Uma exposição bíblica, um estudo bíblico de Efésios, que é diferente de teologia, né? Estudo bíblico é diferente. Versículo por versículo. Já cheguei a fazer uma exposição bíblica na igreja que eu pastoreava, que um livro de Efésios foi um ano e meio, mais ou menos. O mesmo livro, versículo por versículo. Você tem pregado o Evangelho? Você quer pregar de forma certa? Por isso que você está aqui, perguntando, questionando e um tanto de coisa. Eu peço a vocês que leiam o que eu mandar. Eu mandei agora, por exemplo, um artigo científico para vocês. Nós trabalhamos com artigo científico. Aqui é uma parte introdutória para vocês, mas eu mastigo, coloco ali no slide, até mando o slide para o site, para o nosso site, para que você venha até a suma ali daquela lição. Eu mandei um artigo científico agora à tarde para vocês sobre o arminianismo, porque eu sei que vocês são arminianos. Por ética, eu mandei para vocês, porque vocês precisam conhecer a sua fé. Vocês precisam conhecer conforme vocês creem. Assim como eu mandei também a calvinista. Assim como eu mandei também outros textos bíblicos para vocês lerem. Debates na TV, com reverendos aí, com pastores que são uma bênção de Deus, levantados por Deus. Dentre eles, o pastor Luiz Saião, um deles, da Batista Reformada. Mas coerente. Quando eu digo coerente, é aquele que respeita todo mundo. Aí você pode me perguntar assim, pastor, que coisa, né? Tanta coisa na Bíblia que está escrito. Eu vou tomar água aqui, alguma pergunta? Pode fazer. Nada? Vergonha? Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito o seguinte. Gente, eu preciso da atenção de vocês, eu preciso do cérebro de vocês agora aqui comigo, tá? Romanos 8, 28. Textos bíblicos que são importantíssimos nós entendermos esses textos bíblicos, porque eles são autoexplicativos. Não precisa de interpretação. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bíblico, né?
Mas aí você pode falar assim, mas foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você o ama? Amém. Célula, você o ama? Amo. Então ele age de acordo com o propósito, por você. Agora você não vai inculcar na mente das pessoas o seguinte, você crê assim, isso aqui, não vai filosofar. Está escrito aqui que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora, se você foi amado, se você amou antes da fundação do mundo, se você não sei o que lá mais, isso é outra coisa. Pregue o essencial. Porém, viva as Escrituras. Viva o todo das Escrituras. Isaías 46:10 diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio e desde a eternidade das coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme, eu farei toda a minha vontade. Vai falar sobre a soberania de Deus. Ele faz toda a vontade dele. Salmo 65:4. Olha só. O irmão... Como é o nome? O irmão Guilherme. Salmo 65:4 diz assim, que bem-aventurado aqueles que tu escolhes. Ou seja, feliz é aquele que Deus escolhe. E faz chegar até ti. Ou seja, é feliz aquele que Deus escolhe e que Deus faz chegar até ele. Para que habite em seus átrios, nós seremos fartos de bondade da casa do Senhor, do templo do Senhor. Aí a pessoa te pergunta assim, como é que funciona esse texto? Aí o que você vai responder? É o que está escrito aí. É feliz aquele que tu escolhe, que Deus escolheu. Deus me escolheu? Escolheu você. Aí uma lágrima vai cair aqui, ó. Aí se eu falar assim, olha, a outro, o cara podre, né? Mas Deus me escolheu? Depende. Porque Deus, segundo a teoria fulano e tal, ciclano e tal, pode ter escolhido antes da fundação do mundo, ou então você levantou a mão, você ergueu a mão, o Senhor Salvador de sua vida, amém, amém. Você pecou agora? Não. Cadê a lágrima? Não existe. Deu para me entender? Se eu começar a sistematizar muito a coisa, eu perco o espírito da palavra. Não perca o espírito da palavra. Se a palavra diz isso, você vai falar para ele assim, a palavra diz isso, meu irmão. Mas como é que eu vou saber se eu fui escolhido pelo Senhor? Você sente o Senhor dentro de você. Só isso que você precisa. A lágrima está aqui, ó. O arrependimento está aqui, ó. Porque acontece comigo, meu irmão. Acontece com você também. Quando nós formos pregar a palavra, é com amor. Precisamos torná-la simples às pessoas. Quanto mais conhecemos da Bíblia, mais simplicidade nós precisamos ter sobre aquilo que nós conhecemos. Lá em Provérbios 16:4 vai falar o quê? O Senhor fez tudo para os seus propósitos. Até o ímpio ele fez. Pastor, a pessoa ali está me perseguindo no meu trabalho. Meu irmão, tudo tem um propósito de Deus. O que a Bíblia fala, meu irmão? Para você orar pelos seus inimigos. Para você orar por aqueles que te perseguem. Só isso. Está entendendo a simplicidade das Escrituras? E até didático isso aí, você orar pelos seus inimigos e você orar pelos que te perseguem. Sabe por quê?
Porque quando você ora, você não vai orar pedindo para Deus dar um raio na cabeça dele e matar ele. Você vai ter que orar como? Pai, fulano de tal está me perseguindo. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor me dê sabedoria. E você vai começar a amar aquela pessoa. Deus abençoe, viu, gente? Se você quiser já ir, pode ir. Sim. Não, não teve. Isso aqui é para nós mesmo. Quem tem sinceridade, meu irmão, é mais fácil escolher um lado do que eu ter uma sinceridade e falar assim, ó, textos bíblicos, eles me dão caminho para os dois, e os dois estão certos. Aí vamos supor que João Calvino e Armínio vai e Jesus vem, né? Aí os dois vão subindo assim, ó. Aí um fala para o outro assim, eu falei que era assim que Deus ia fazer? Né? Os dois estão certos. Está tudo na Bíblia, isso aí. Bom? Estou terminando já. Concluindo. Você quer ver a conclusão aqui? Espera um pouquinho a conclusão. Precisamos respeitar o sagrado e a sabedoria de Deus. Vamos respeitar. Vamos valorizar a unidade do corpo de Cristo. Não vamos entrar em discussão, não. Vamos ter maior tolerância em amor. Vamos crescer com humildade ante a amplitude de Deus. Vamos glorificar a Deus e ser obediente a Ele. Só isso. Nos curvarmos perante o que está escrito nas Escrituras. Mas mesmo que pareça haver pontos discordantes entre si. Vamos nos curvar perante as Escrituras Sagradas. Um certo pregador um dia disse o seguinte, que existem dois tipos de ovelhas. A ovelha que, aliás, os tipos de ovelha não, que nós precisamos ser ovelhas e muitas vezes nós temos sido bodes. O bode come qualquer coisa. O bode capim está desse tamanho aqui, está comendo, se tiver uma lata lá ele está comendo também, se tiver um bicho lá ele está comendo também, desse jeito. Qualquer porcaria está comendo. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos alimentando. Isso aqui é bem fundamentado e serve para as ovelhas. A ovelha ela só come a grama mais baixinha do pasto, chamado gramínea, aquela graminha bem baixinha. Está ali comendo, ela é bem seletiva. Nós como ovelhas desse grande pasto do Senhor Deus, nós precisamos ser seletivos em como nós aprendemos as Escrituras. Você quer entender? Você precisa ler, estudar. Porque conhecer a Deus é um pré-requisito absoluto para a salvação. E você precisa conhecer a sua fé. Amém? Perguntas? Faça alguma pergunta? Vai chover? Não sei. Meu pão de queijo, meu biscoito de queijo? Pois é, eu estou percebendo mesmo. Ela me acostuma com pão de queijo e biscoito de queijo. Que ela não traz, eu penso nisso na hora. Né? Não começa então, né? Irmãos, alguma pergunta? Está tudo bem? Semana passada foi tenso, né? Foi tenso, né? Mas é assim mesmo. É uma tensão. Se você fica de forma unilateral, você fica tenso. Você começa até a duvidar da sua fé. Você começa a duvidar daquilo que você crê. Isso é obra de Satanás. Agora, quando nós começamos a apresentar a Bíblia como um todo, e o que ela nos fala, nós abraçamos aqui, olha, o irmão Calvino, o irmão Lutero, e abraçamos uns aos outros, e vamos começar a cantar cantos de louvor.
Aí o Calvino está falando em língua e o Lutero também está, os dois estão falando em língua lá. Vamos ficar de pé. Irmãos, importante. Quem quer a apostila ainda, você me fale pelo WhatsApp, no privado. Tá. Nós temos 6 apostilas. Se você quiser ter na sua biblioteca 6 apostilas, você me fale também. A próxima lição, a próxima apostila agora, nós vamos estar estudando sobre cosmovisão cristã. Por que você crê como crê? Como que funciona isso? Qual que foram as nossas origens desses 500 e poucos anos aí? Como é que o Evangelho chegou até nós? Certo? No começo do ano, vocês vão estar estudando, preste muita atenção, você vai estar estudando aconselhamento cristão. Com a minha esposa, pastora, é psicóloga, é neuropsicóloga também, e vai estar estudando toda a parte de aconselhamento, que é muito importante. Como aconselhar, o que aconselhar e quando aconselhar. Tá bom? Muito importante isso aí também. Em agosto, não é em julho não, é agosto, nós vamos concluir o curso. E eu vou estar levantando depois aqui um representante, até agora não vi aqui alguém ter um dom da festividade, não. Para poder fazer a festividade dos formandos. Agora, dia 30, nós vamos ter um grupo de formandos lá em Anápolis. E agora, em agosto do ano que vem, nós vamos ter o formandos aqui. Amém? Acho que é só isso que eu precisava falar. Alguém está lembrado de alguma coisa a mais? Vocês são muito tímidos, gente. Acho que é porque a sala é muito grande, né? Acho que é porque quando está pequenininho, uma salinha pequena assim, é mais caloroso, pessoal, mais participativo. Participar é muito importante. Tá bom? Não falte. Quem pegou as apostilas? Apostila agora, de Cristologia. Poucas pessoas, né? Tá. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Qual é o seu nome, meu irmão? Eu sei que não ora. Mas até o final do curso vai orar. Parará, tarará. A irmã ora. É tu. É sim. Bem,
Bonita oração, gostei. Muito tocante. Irmãos, são 12 parcelas, são 12 meses o curso, tá? Nós estamos agora terminando o primeiro semestre do curso, tá bom? As férias, nós vamos ter aula, essa é a antepenúltima aula desse ano. Então, na semana que vem é a penúltima. Nós vamos terminar a aula desse semestre na primeira segunda-feira de dezembro, tá bom? Então, um semestre já foi, graças a Deus. E aí, lá mais para frente vai dar saudade, vocês vão chorar, eu acho. Dezembro conta também como mês para pagamento, tá? Janeiro conta como mês de pagamento, porque é por mensalidade, né? São 12 meses, tá bom? 12 meses. E nós vamos voltar às aulas na primeira segunda-feira de fevereiro. Por quê? Vocês sabem. Vocês vão para a praia, vocês vão para Caldas Novas, vão para um montão de lugar. E não podemos ter uma classe defasada aqui para uns passarem e outros não, né? Aí vai perder muita coisa, não pode. Tá bom? É só para deixar claro isso para vocês mesmos. Deus abençoe em nome de Jesus. É o que é? A presença, tá? A lista de presença, a única coisa que faz bombar nesse curso é a presença, tá bom? Então, se assine a lista de presença, por gentileza. We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our traditions shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothed in merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice.